O Inter venceu o Maracanã por 1-0 ontem no estádio Beira-Rio, na sua estreia da Copa do Brasil 2025, né? Mas foi uma atuação realmente medíocre, uma atuação patética, lamentável do Inter, né? O Inter teve muitas oportunidades, o Inter teve gols anulados. Tudo bem, gente. A gente tem que lembrar que é contra o fraquíssimo Maracanã. A gente não jogou aqui com o Bayern de Munique. Com todo respeito à equipe cearense, que tem realmente jogadores que estavam, inclusive, deslumbrados de estar jogando num palco como o estádio Beira-Rio. A gente tem que sempre colocar isso na pauta. Mas o que me chama a atenção não é só o desempenho contra o Maracanã, e sim os últimos desempenhos do Inter, mesmo em jogos que venceu. Há quanto tempo o Inter não joga um bom futebol, hein? Talvez naquele segundo tempo contra o Grêmio, aquele jogo contra o Grêmio, na primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho, que o Inter meteu 2-0, poderia ter sido muito mais, né? Aquele primeiro tempo realmente avassalador, foi o primeiro tempo. Há quanto tempo? Depois daquilo, olha, dá pra se contar nos dedos os jogos que o Inter venceu e convenceu. E o pior de tudo, parece que o Inter a cada jogo que passa involui. O trabalho do Roger parece que ele involui, ele não evolui, ele involui, ele baixa um pouquinho. E ontem foi a pá de cal. Ter dificuldades para vencer um time praticamente semi-amador, com todo respeito ao Maracanã. Claro que eles fazem um bom trabalho, é uma equipe que vem em franca evolução, crescimento. Mas não dá para comparar a estrutura do Maracanã, o time do Maracanã com o Inter. Mas tudo tem uma explicação. E nesse conteúdo aqui, inclusive, eu anotei aqui alguns pontos, alguns tópicos que a gente precisa falar, né? Pessoal, como eu falei, a cada jogo o Inter desempenha menos. E tem explicações. O Roger é um cara teimoso, é um cara que está brigando consigo mesmo e com o time. Faz escolhas esdrúxulas, inaceitáveis e que acabam comprometendo o seu trabalho. Daqui a pouquinho eu vou chegar nessas escolhas. Ninguém fica, nenhum time passa batido assim, com tanto jogador insuficiente jogando ao mesmo tempo. Ninguém consegue desempenhar com tantos jogadores medíocres e que não podem vestir a camisa do Inter. Eu vou citar aqui alguns. Rohel. Mas o Rohel é um jogador insuficiente, tecnicamente fraquíssimo. A ponto de que o centroavante do Maracanã ontem deu janelinha nele, deixou ele pra trás. Constrangedora a atuação do Rohel. Ramon na lateral esquerda do Inter. O que o garoto Pablo fez naqueles jogos que ele atuou menos que o Ramon, hein? Esse Ramon é fraquíssimo. Como que o Inter me traz um cara pra ser reserva do Bernabéu, um cara que não tem a mínima condição técnica? Esse Ramon é muito fraco. Não acerta um cruzamento. É um jogador que é um peladeiro, com todo respeito ao profissional. Vitinho pra ser solução no segundo tempo. Vitinho. É brincadeira. Esses dias a gente fez uma brincadeira na live aqui no canal. Acho que o Mazinho Loyola jogava muito mais que o Vitinho. O Mazinho Loyola criticado, muito criticado, lá na década de 90, final da década de 90. O início da década de 90. Vitinho é solução. E aí tu vê outros jogadores que não são bagres, que não são ruins tecnicamente, que estão numa fase horrorosa. Bruno Tabata não acerta nada. É só chuveirinho pra dentro da área. Bruno Tabata tá na hora de mostrar futebol também. Até agora só enganou. Muito departamento médico, quando volta, é uma usina pra acender uma lâmpada. Não resolve. Valência. O que falar do Valência, hein? Tropeça na bola, displicente em muitas jogadas. Um jogador que hoje é insuficiente. Se amanhã ou depois começar a mudar o futebol dele, porque ele tem qualidade, tudo bem. A gente volta aqui e diz, não, agora o Valência tá suficiente. Hoje, ele é um centroavante que custa muito e que não resolve. Esta é a questão. Ou o Roger entende que precisa deixar de ser teimoso e começar a dar oportunidade para outros garotos aí, sei lá, Luiz Otávio, Iago Noal, próprio Ricardo Batista, assim que puder jogar,
tá lesionado, né? Mas não tá lesionado desde o início do ano, né, Roger? Poderia ter testado o guri lá no Campeonato Gaúcho, né? Aí insiste com jogadores completamente insuficientes. Ontem esse Raikkonen aí parece que fez uma boa estreia, eu olhei um pouco do jogo. No finalzinho não peguei todo o jogo, mas depois eu olhei os melhores momentos. Fez um gol, não entendi por que foi anulado o gol. Esse garoto daqui a pouco começa a ter mais chance também. Alguma coisa precisa ser feita. Chega do mais do mesmo, Roger. É o mesmo esquema. É bola nos pontas, cruzamento para a área. Alguma triangulação entre os pontas e os meias, cruzamento para a área. Tá na hora de se reinventar, Roger. Ou senão o teu trabalho começa a sofrer cada vez mais críticas e a gente sabe no que dá depois. Que esse jogo de ontem tenha servido como, digamos assim, uma referência realmente do que não pode acontecer para o Roger e que ele consiga mudar isso. Tenha criatividade nesse momento para mudar daqui a pouco um esquema, mudar alguma questão aí, para tirar o Inter desse mais do mesmo que as equipes já, inclusive, aprenderam a marcar. Todo mundo hoje consegue marcar o Inter. O Inter ficou previsível e o Roger precisa mudar isso. Tem capacidade? Tem. Na minha avaliação, tem capacidade para mudar isso. Agora, tem que mudar. Não dá para ficar só nessa linha aí de pois é, não conseguimos colocar a bola para dentro da rede e tal, criamos. Criar contra o Maracanã é obrigação. A atuação foi patética, constrangedora, mesmo assim o Inter conseguiu o principal, que era a vitória. Era só o que faltava também. Não conseguiram a vitória no Beira-Rio contra o Maracanã, né? Tudo bem que o time do Inter foi muito incompetente, mas mesmo assim conseguiu uma vantagem, que ela é mínima para o jogo da volta. Não se sabe se será no Ceará, se o Maracanã vai vender o mando de campo, enfim. Mas para o jogo da volta tem essa vantagem mínima de 1 gol de diferença. Qual a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Hoje à noite, na nossa live, em torno de 11h15 da noite, tem toda a repercussão aí desse jogo. Vamos analisar com mais calma também essa vitória, como eu falei, constrangedora do Inter ontem contra o Maracanã. Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião, por favor.